Olá, amigos. Hoje nós estamos recebendo aqui na redação do Jornal da Imprensa, em nossa mesa redonda, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Irã Saraiva. Ao meu lado, para nos acompanhar nesta entrevista, o jornalista Antônio Lessa, presidente do Jornal da Imprensa. Obrigado pela sua presença em nossa redação. Quem deve agradecer sou eu, porque aparecer no Jornal da Imprensa é realmente estar pronto para falar com toda a sociedade. Inicialmente eu quero dirigir a você os meus aplausos e o Antônio Lessa, esse jornalista guerreiro, essa história da imprensa goiana, e dizer que o trabalho que vocês fazem é muito importante. Com o evento da democracia a partir de 88, nós não precisamos de nada melhor do que esse trabalho que vocês fazem jornalisticamente. Meus parabéns e muito obrigado pelo convite. Bom, o senhor tem uma carreira política invejável. Já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, ministro e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Como é que começou essa carreira política? Em 1972, e o Antônio Lessa lembra-se disso muito bem, nós fomos convidados a filiar ao antigo MDB. Eu aceitei, já era professor há alguns anos, professor de História, né? E também professor já de processo penal. Naquela época, a faculdade em Anguera. E então, a partir daí, nós nos filiamos e foi a primeira eleição que eu disputei, foi vereador em Goiânia. Eleito, eu fiquei 2 anos. E logo a seguir, candidatei-me a deputado estadual, fui eleito em 74. E aí a história é como você já resumiu aí. Para mim foi um prazer imenso disputar, porque eu enfrentei um período negro, onde poucos queriam, né? Na imprensa, na política, no judiciário, peitar uma ditadura. Fizemos isso, né, Lessa? Com muita alegria e conseguimos. Foi assim que começou a minha história. E nesse particular da sua candidatura a deputado estadual, eu me lembro bem que nós nos encontramos numa casa de montagem de som, né, de carro, na Rua 9, não sei se naquela você época as cornetinhas, lembro demais. As cornetinhas. Cornetinha não tinha caixa de som. Isso prova a sua luta, né, até a sua dificuldade, porque você apareceu lá, como eu também, quer dizer, para montar o serviço de som, né, pessoalmente você se dirigia a esses meios todos para conseguir aquilo que você pretendia como candidato a deputado estadual. Eu costumo brincar, não te cortando, eu sou um dos últimos românticos. Nós fazíamos tudo, né? Éramos o motorista, anunciávamos e falávamos, e era a grande atração, e era o candidato. Olha, isso era ótimo, porque ali você não via falar em corrupção, compra de voto, nada do que hoje pulula existia naquela época. Então eu acho que nós fazemos parte de uma história que é dignificante, e a democracia existe hoje porque nós éramos poucos, mas aguerridos, corajosos, e mudamos a história do Brasil. Eu estive há poucos dias, no dia de 12 a 14 de setembro agora, num congresso nacional da FENAI-FAIBRA e da Associação de Imprensa de Pernambuco. E tive a oportunidade, inclusive, de dirigir algumas palavras, né? Não gosto da palavra palestra, mas dirigir algumas palavras como convidado especial, nesse conclave de jornalista em Recife. E eu quero usar a imagem que eu usei lá para justificar esse momento histórico seu de 74. Exato. Naquele tempo, a gente sonhava. Hoje, o povo não sonha mais. A juventude parece que está também assim consumida, né, por esse imediatismo de tudo. Então, naquele tempo, a gente sonhava. E você sonhou e chegou lá. E é verdade, eu acho que a tecnologia, ela beneficia o homem. Ela avança, ela leva para dentro das nossas casas o que há de melhor. Porque naquela época nós comprávamos caríssimos livros importados. Hoje não, você clica ali na internet, o Google, né, e os outros te mostram, né? E também nós estamos vendo, através do Twitter, a comunicação mudou. Eu costumo brincar que hoje um cidadão com um celular, ele é cinegrafista, ele é radialista, não é? Ele é artista de televisão, faz tudo. A nossa época não tinha isso. Agora, tem um detalhe. Avançamos muito, crescemos muito, mas, no entanto, nós colocamos dentro de casa também todos os crimes. Você pode observar que aumentou o índice de alcoolismo, não é? Crack e etc. Então, é preciso agora a família retomar o sonho de antigamente e começar a controlar os seus filhos, porque agora está tudo numa tela. Basta a pessoa clicar e ver. Então, o perigo desse
proliferar, que é até rico em tecnologia e mesmo em cultura, é você não saber utilizar essa informação. Isso, como educador, e eu vou ser jornalista, já histórico, nos preocupa. É o que fazer com a informação. Porque ela, muitas vezes, chegando distorcida, a pessoa vai usar mal e, usando mal, vai desaguar no que está desaguando. Quer dizer, de repente, a família desagregada, a sociedade sem força, a escola inexiste. Então, eu acho que agora chegou um grande momento da família aproveitar tudo isso que a tecnologia nos deu e começar a dar uma nova visão, uma nova roupagem para o que a ciência nos coloca dentro de casa. O grande momento da família e das escolas, né? Exato, porque a escola é uma sequência da família. Eu me permito aqui, você vai me permitir esse momento glorioso, dos tempos do seu tempo como professor e dos tempos do professor Leôncio, que fazia poesia e declamava poesia, encantava a juventude. Você vê, era outra maneira de pensar, outra maneira de analisar. Hoje eu vejo a poesia, mas parece que é uma poesia encontrada na calçada, na rua. Hoje o rap, eu acho o som gostoso, mas nem sempre o que se coloca versejando é aquilo que se trabalhou numa madrugada, depois de um pileque, o aspecto intelectual, né, romântico. Quer dizer, hoje é preciso retomar isso. Você pode até protestar de forma inteligente. Você pode até não concordar, mas de forma inteligente. Ou você pode aderir a uma coisa absurda, mas de forma inteligente. Eu acho que está na hora de a gente começar a usar isso. Né? O senhor foi deputado federal constituinte. Não, senador constituinte, desculpa. Naquela época, em 88, para hoje, já se passaram 23 anos. A Constituição, ela está adaptada para os tempos de hoje? Olha, a pergunta ela é interessante e instigante. Eu, como constituinte, diria, não, a obra é perfeita. Mas você sabe que a obra humana não é perfeita. Ela sempre tem que ser modificada. Já quando Ulisses disse da Constituição Cidadã, nós sabíamos que algumas correções de rumo seriam necessárias. Tanto é verdade que nós colocamos no próprio texto, você vai se lembrar disso, que 5 anos teria que ter a revisão. E na revisão nós não conseguimos fazer bem feito. Por quê? Porque aí já estava um Congresso que não era constituinte, e sim um Congresso ordinário, e ele não entendeu de fazer as reformas adaptando. Tanto que aquela história do buraco negro, lembra? Quer dizer, quando nós tínhamos dificuldade para fazer na elaboração do texto da Constituição e tinha que remeter a uma legislação ordinária ou complementar, era o buraco negro. Quando nós jogamos isso para o legislador ordinário e não constituinte, nós abrimos um boqueirão enorme para não terminar a Constituição. Até hoje tem muita coisa a ser terminada, a ser decidida. Eu acho que uma revisão agora, não no sentido da essência, não no sentido de tirar da população direitos conquistados, direitos sociais, direitos individuais, direitos trabalhistas, não, mas no sentido de adaptar, por exemplo, questões orçamentárias, questões financeiras, questões econômicas, nós precisamos mexer para dar uma melhor qualidade de sustentação legal para que a sociedade não fique sempre preocupada em saber que qualquer hora pode surgir um golpe, e não é um golpe armado, não, um golpe no sentido da aplicação da própria lei. Uma das questões que se mais discute hoje é com relação à redução da maioridade penal. Como é que o ex-senador constituinte Irã Saraiva avalia essa questão hoje, essa discussão? É totalmente contra. O problema não passa pela idade. A idade biológica já foi definida. 21 anos, 18, 16. 16 para se entrar no eleitorado, 18 para o crime, 21 para outros atos. Agora, vamos refletir bem. Se fosse problema de fixação de limite de idade, e que já vem reduzindo, bastaria eu baixar um ato para o feto. Por quê? Porque à medida que eu vou abaixando, eu vejo que a criminalidade cresce. Hoje já não se fala mais que o crime começa aos 18 anos, aos 21, não. 10 anos, 9, nós vamos punir. Eu acho que nós já punimos a criançada ao tirar-lhe a escola, o lazer, o acompanhamento familiar. Esse é que é o problema. Então a sociedade não pode ser hipócrita e dizer que vai resolver o problema diminuindo a idade. Não vai, Lessa. Não vai. Porque se fosse assim, nós já viemos abaixando. Teríamos resolvido o problema. Mas na questão eleitoral já houve essa diminuição para 16 anos. Quando foi para esta decisão e que aderi a ela e participei, uma das propostas, inclusive na Assembleia Nacional Constituinte, foi minha,
que era o pensar? O pensar, e aí você não estava nessa época, mas o Antônio Lessa estava. Por exemplo, eu cheguei à política aos 14 anos de idade, no Grêmio Félix de Bulhões, do Liceu. Chegamos à faculdade de Direito, jovens, menor idade, mas preparados para isso. O que é que nós pensamos naquela hora? Ao fixar 16 anos para a pessoa participar como eleitor, é para ele já ir se preparando, saber escolher, para depois se preparando, saber ser um eleito. Esta que foi a grande situação que nos levou a colocar a maioridade eleitoral aos 16 anos. Esse é o motivo, para a prática eleitoral. Mas não é obrigatória também. Tem esse aspecto democrático. Quer dizer, ele irá se quiser. Eu acho que nesta hora é que na escola, como você disse, e na família começar a orientar para escolher bem. Eu tenho um ponto de vista muito pessoal com relação à própria Constituição de 1988. Seguinte, que faltou, me parece, ali, quando da sua edição, algo mais para preparar, inclusive, a consciência nacional, o cidadão brasileiro e a família, certo? Para os bens que essa Constituição proporcionava a todos nós, e proporciona até hoje a todos nós. Me parece que faltou uma campanha, certo? Inclusive em nível de escola e tudo, para uma conscientização em massa da população sobre aquele presente que ele estava ganhando após um período negro da ditadura. Mais ainda, eu acho, e percebi isso de lá para cá, de 88 para cá, que nós também nos distanciamos ainda mais, que começou nos anos 60, 64 para frente, nós nos distanciamos ainda mais de duas coisas importantes: da história e da cultura erguida pelos grandes vultos desse país, que nós temos grandes exemplos humanos. Parece-me que há um hiato entre a população atual, sobretudo a juventude, e esse passado, e esses vultos que nos ajudaram a chegar até aqui de uma forma ou de outra. Pois muito bem, olha, você coloca, eu concordo em gênero, número e grau. Na primeira parte da sua pergunta, você me enseja uma colocação interessante. Nós nem tivemos tempo, porque ao convocar a Assembleia Nacional Constituinte, havia uma ânsia nacional. Quer dizer, a ditadura, 21 anos. Então, todos queriam para ontem. O homem do campo se sentindo inseguro. O trabalhador no sindicato sentindo-se inseguro. O estudante ainda penalizado com cassações, com violências, né? O político desaparecendo. Então, nós tínhamos que trazer a democracia imediatamente. Quer dizer, é como se eu estivesse no deserto e ao invés de me trazer uma gota d'água para eu não me afogar, me entregaram um balde. E eu bebi de uma vez. Nisso está correto. Quer dizer, mas não tínhamos tempo para preparação. Porque era uma ruptura. E uma ruptura feita via processo democrático, que não era na bala, que não era na baioneta, ela tinha que ocorrer da forma que nós fizemos. Dar uma ruptura e entregar rapidamente o poder para que as pessoas pudessem eleger prefeito de capitais, distância hidrominerais, governadores, e nós não estávamos tão preparados para isso. Estávamos preparados para o chicote, para a violência, para a ditadura. Então, realmente, esse ato que você coloca, isso foi um problema, mas também nós tínhamos que fazer a opção. Ou isso, entregar tudo para o povo, ou nada. E aí a ditadura perpetuar. Isso é tranquilamente aceitável. Agora, por outro lado, nós constituintes não tínhamos outro caminho. Não havia como você colocar dentro do texto uma fórmula a não ser rapidamente. Tanto que uma das redações, minha também, várias aconteceram, da aplicação imediata dos direitos e garantias individuais. Tanto que a hora que ela aconteceu, você viu que os tribunais encheram de ações. Nós não estávamos nem preparados, a justiça não estava preparada, os próprios advogados, para tanto direito a um só tempo. Foi por isso, inclusive, que se abarrotaram, né, os escaninhos dos juizados até hoje. Não conseguimos esvaziar porque as pessoas buscando direitos que durante 21 anos foram negados pela ditadura. Bom, a gente vai dar uma pausa e a gente volta no próximo bloco.